Não tem ressurreição dos mortos durante a segunda vinda. Pronto. Agora eu quero começar a te mostrar aqui que o grande problema do pós-tribulacionista é que ele não consegue me mostrar a ressurreição dos mortos acontecendo durante os textos que mostram a segunda vinda. Por quê? Segunda vinda é diferente de arrebatamento, ok? Por várias razões. Uma delas é que eu estou mostrando aqui. O arrebatamento é uma doutrina nova, não tem a ver com a segunda vinda. Essa é a primeira razão, a mais forte que eu estou mostrando aqui. A mais forte e contundente, viu? É uma doutrina que chegou depois. É diferente. A outra razão é que o arrebatamento é antes da tribulação. O encontro com o Senhor é nos ares e é em secreto. Ok? E a segunda vinda é depois da tribulação. É diferente. É depois da tribulação. O Cristo pisa na terra para estabelecer o seu reino. E durante a sua vinda todo olho verá. Não é em secreto. Observe então que é diferente. Arrebatamento é diferente de segunda vinda. E o outro ponto que eu vou mostrar aqui, que o pós-tribulacionista não consegue explicar, é que nos textos que falam da segunda vinda, quando Cristo está vindo para reinar por 1000 anos, nos textos que mostram isso, não aparece ressurreição dos mortos acontecendo, como no arrebatamento. No arrebatamento acontece a ressurreição dos que morreram em Cristo. Nos textos da segunda vinda não aparece. Me mostra aí. Olha só os textos da segunda vinda. Marcos 13, do 24 ao 31, não aparece ressurreição dos mortos. Lucas 21, do 27 ao 38, não aparece ressurreição dos mortos. Mateus 24, do 29 ao 44, não aparece ressurreição dos mortos. Apocalipse 19, do 11 ao 12, não aparece ressurreição dos mortos. Então, todos os textos que mostram Cristo voltando sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, não aparece a ressurreição dos mortos acontecendo ao mesmo tempo, como acontece no arrebatamento. No arrebatamento, como é uma doutrina diferente da segunda vinda, os crentes que morreram em Cristo, só os que morreram em Cristo, só a igreja, ressuscita primeiro. E nós, os vivos, nos encontraremos todos nos ares. Veja que no arrebatamento há ressurreição dos mortos. Os que morreram em Cristo ressuscitam. E transformação dos corpos dos vivos. Ok? Agora, nos textos que mostram a segunda vinda, aparece supostamente a transformação dos corpos em alguma forçação de barra na interpretação que eu já vi. Mas vamos te dar aqui para você provar então, me mostrando a ressurreição acontecendo nos textos que falam da segunda vinda. Não tem ressurreição, porque são eventos distintos. São eventos, estou provando que é evento distinto, irmão. É outra coisa, é uma doutrina nova que foi inserida. A igreja ressuscitando com Cristo, ressuscitando os que morreram em Cristo e os vivos sendo transformados. O arrebatamento, no abrir e fechar de olhos, isso não foi falado no Antigo Testamento. Não é a mesma coisa que segunda vinda, não é. Porque não tem ressurreição acontecendo nos textos que falam da segunda vinda. Não, se tivesse, aí tudo bem. Você poderia até dizer que é o mesmo evento, mas não tem nenhum texto que mostra a segunda vinda de Cristo, a ressurreição acontecendo, como acontece no arrebatamento. É por isso que a doutrina é diferente. Isso aqui é um gol de placa, viu? Quem gosta de contar os gols, pode começar a contar a partir de agora. Vai ser de goleada aqui. Guia definitivo sobre arrebatamento. Nossa, vai ficar massa, viu? Vai ficar show de bola. Glória a Deus. Vamos lá. Apenas os textos do arrebatamento, que é 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, falam, comprovando que arrebatamento é diferente de segunda vinda. Só eles falam sobre ressurreição dos mortos. O texto do arrebatamento fala, da segunda vinda não fala. Então, nós estamos aqui diante de uma verdade inegável. Arrebatamento é diferente de segunda vinda, não tem como você colocar tudo no mesmo lugar. Tem 20 diferenças, 20. Eu mostrei aqui 4 só, essas 4 são bem evidentes, né? O Apocalipse só mostra a ressurreição dos mártires acontecendo, bem depois da vinda. Então, quando a gente vai estudar o Apocalipse, né? O livro do Apocalipse está dividido assim, capítulo 1, introdução do livro. Capítulos 2 e 3, cartas às 7 igrejas da Ásia. Capítulos 4 e 5 mostra a igreja no céu após o arrebatamento.
A igreja é vista na atividade dos 24 anciãos livres da tribulação. 4 e 5, igreja no céu. Do 6 ao 18, tribulação, irmão. Não tem nenhuma expressão da igreja. Some. Tem 19 citações da expressão igreja, 19 nos capítulos 1, 2 e 3. 19. Parece que gastou tudo lá, né? Parece que gastou tudo lá. E do 6 ao 18, que é a tribulação, a expressão igreja não aparece. Engraçado, né? E nos textos que fala da segunda vinda, nos textos, a expressão igreja desaparece também. É bem interessante, né? Você não acha isso muito estranho, não? Vamos falar sobre isso mais para frente, mas é estranho. Então a tribulação do 6 ao 18. E o 19 do Apocalipse é o que? O capítulo 19. É a segunda vinda de Cristo. É quando ele está voltando. Ok? Nessa que ele está vindo, não aparece ressurreição acontecendo. Em Apocalipse, não. Se você quiser como as coisas funcionam no fim, quer saber como tudo funciona no fim? Leia o Apocalipse, que ele vai revelar exatamente isso. Por isso que o nome é Apocalipse, que vem de Apocalipsis, que significa tirar o véu ou revelar. Ele está mostrando como tudo vai acontecer. No 19 não aparece ressurreição acontecendo durante a vinda. Arrebatamento e ressurreição durante a segunda vinda não aparece. Por quê? A gente entende que o arrebatamento aconteceu antes da tribulação e não no final dela. 19 já é final da tribulação, Cristo voltando. Não aparece ali no texto, quando a gente bate o olho, ressurreição acontecendo. E quando a ressurreição acontece no Apocalipse, pastor? Só no capítulo 20. Depois que Cristo volta, olha só. Nossa, isso aqui é demais, viu? Depois que Cristo volta para a terra, certo? Ele vai, a gente voltando com ele vai destruir os exércitos do anticristo. Tem uma destruição sobre os exércitos do anticristo. A besta, que é o anticristo e seu sistema, mas o falso profeta são jogados no lago de fogo. Olha só quanta coisa acontece. E depois, quando vira para o capítulo 20, antes de começar o milênio, é que os mortos são ressuscitados. Mas ressurreição acontecendo durante a vinda, o Apocalipse não mostra isso. O Apocalipse expulsa a doutrina pós-tribulacionista como o nosso corpo expulsa um corpo estranho. Ele não aceita. A doutrina pós-tribulacionista, ela não encaixa dentro da estrutura do livro. Não encaixa. Ele expulsa ela, porque ela não encaixa. Observe, então, que o 19 é o capítulo que fala da segunda. Vou repetir aqui para você fixar bem isso aqui, viu? Porque isso aqui é um gol de placa, viu? Olha só, o 19 é o capítulo que mostra a segunda vinda de Cristo após a tribulação, ok? Então, nesse momento, se o arrebatamento acontecesse depois da tribulação, assim como não é mostrado a ressurreição dos mortos acontecendo nos textos de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, não aparece ressurreição dos mortos, em Apocalipse 19 também não aparece ressurreição dos mortos. Se o arrebatamento acontecesse ali, a ressurreição tinha que estar, não é? Concorda comigo ou não? Tinha que ter ressurreição. Não tem, não aparece ressurreição acontecendo. No Apocalipse, a ressurreição só vai aparecer no capítulo 20. Mostrando que tem alguma coisa errada aí. Certamente que o arrebatamento aconteceu antes, com a ressurreição dos crentes que morreram em Cristo, e a transformação dos corpos aconteceram antes da tribulação, o que a gente chama de arrebatamento, doutrina diferente. A segunda vinda já é. Quando ele voltar agora, no capítulo 19, não é vista a ressurreição acontecendo. Ele destrói os exércitos do anticristo. Isso aparece lá no 19, né? E ele prendendo o anticristo, jogando no lago de fogo. E depois é que a ressurreição acontece. Não acontece com a sua vinda. Então, eu estou mostrando para vocês aqui que a doutrina pós-tribulacionista não consegue explicar isso. Nos textos que mostram o arrebatamento, ou melhor, a segunda vinda, não acontece em nenhum deles a ressurreição dos mortos. Como no arrebatamento é. Eu estou comprovando que é uma doutrina diferente. E é preciso considerar isso. A revelação cresceu, irmãos. É uma outra
doutrina que foi inserida. Não é considerado como segunda vinda. Arrebatamento é um particular de Deus com a igreja. Tem que entender, é um particular de Deus com a igreja, onde quem morreu em Cristo ressuscita primeiro. Olha o primeiro aí, ó. E nós, os vivos, vamos nos encontrar com os ares. O primeiro está mostrando que a igreja é diferenciada. Vai haver ressurreição depois que Cristo voltar na segunda vinda, destruir os exércitos do anticristo, estabelecer o seu reino. Ele vai ressuscitar agora os mártires da tribulação no 20. Se o arrebatamento, então, acontecesse durante a segunda vinda, era para mostrar a ressurreição dos mortos acontecendo em todos aqueles textos que eu mostrei, principalmente no 19 de Apocalipse. Não, mas a ressurreição só acontece no 20. Olha aqui, ó. Capítulo 20 de Apocalipse. Vi também tronos, e nestes se sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Observe, então, que a ressurreição dos mortos no Apocalipse só é mostrada no capítulo 20, no início do milênio. Não é mostrada durante a segunda vinda, falando para nós que é um evento diferente de arrebatamento. Senão, apareceria a ressurreição acontecendo no 19, quando Cristo estivesse voltando. Isso não acontece. A ressurreição só acontece no 20, mostrando para nós que é outro evento. Glória a Deus. Que bênção, né? Que bênção. Isso aqui é um estudo para quem está um pouco mais adiantado, viu? Por isso que eu aconselho você a comer meus vídeos aí. Tem muito vídeo aí que eu explico isso aqui muito bem explicado. Para quem está mais adiantado, está sendo uma festa isso aqui, viu? Vamos lá. Veja que a ressurreição não está acontecendo com a vinda. A ressurreição acontece após a segunda vinda. Que maravilha. Então vamos ver aqui a doutrina da ressurreição dos mortos. Vamos ver aqui, aprender um pouquinho sobre ela. Agora vai trazer muita luz aí para os irmãos. Vamos aprender um pouco aqui. A revelação progressiva, então, na vinda de Cristo, me mostra que o arrebatamento é diferente de segunda vinda. É diferente porque foi uma doutrina que chegou, foi revelada a Paulo, de forma aberta. Só Paulo falou abertamente sobre isso. É uma doutrina nova. O arrebatamento é uma doutrina nova e diferente de segunda vinda. Quando a gente vai ver a revelação progressiva sobre o tema ressurreição, já que a gente já viu que é diferente, né? E que houve elementos novos na vinda, mostrando para nós que a segunda vinda fica inalterada, mas entra-se então o arrebatamento, que é uma doutrina que é só para a igreja. Só a igreja é arrebatada nesse momento. E vai acontecer antes da tribulação. Já a segunda vinda é depois da tribulação, né? Isso ficou claro para nós. Revelação progressiva na ressurreição. A ressurreição dos mortos é uma verdade antiga. A ressurreição dos mortos é uma verdade antiga. Desde o Antigo Testamento a gente vai ver isso. E você vai notar comigo que a revelação sobre ressurreição também teve alteração. Não apenas sobre a questão da volta de Jesus, que vem em particular para a igreja, esse novo elemento entrou, mas a doutrina da ressurreição dos mortos também teve alteração. E é exatamente isso que vai confirmar a nossa interpretação. Agora nós vamos selar a interpretação, viu? Olha, quando a gente vai olhar no Antigo Testamento, o texto mais antigo, que a gente vai ver falando sobre ressurreição, é Jó 19:25. Você vai ver aqui que não é muito claro a questão da ressurreição, mas já há elementos falando que haverá ressurreição. Vamos ver? Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Observe então, e ele está se referindo aqui de forma bem leve. Tem aquela ideia de ressurreição. Veja que o assunto no Antigo Testamento não tem muitos textos.
Mas aqui a gente já vê uma leve ideia de ressurreição, Jó tendo a esperança de ter o seu corpo revestido de pele. E na carne dele ele ia ver a Deus. Então, essa aqui é uma leve passagem aqui, um leve sentido de ressurreição acontecendo, ok? Mas, como eu falei para você, a Bíblia é um livro de revelação progressiva. Você vai ver que a revelação vai crescer sobre ressurreição agora. Vamos ver o outro texto que vai me mostrar ressurreição no Antigo Testamento, é Isaías 26:19. Ele vai dizer: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Observe que agora ele vai usar o termo ressurreição. Ele usa aqui o termo, eles ressuscitarão, despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida. Ele falando da ressurreição daqueles que estão no pó. Então veja que a revelação agora está crescendo. Ele já usa o termo ressurreição em Isaías. Agora, o tema sobre ressurreição vai aumentar ainda mais. Daniel vai nos mostrar que haverá duas ressurreições. Vamos ver? Daniel 12, olha a revelação progressiva crescendo. Daniel 12, do 1 ao 2, ele diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que foi achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Observe então que ele me mostra aqui a ressurreição se dividindo em duas partes. Uma para a vida eterna e outra para a vergonha e horror eterno. Ele acreditava, então, que a ressurreição se daria ao mesmo tempo. Haveria a ressurreição de todos, justo entraria para a vida eterna e o ímpio para a vergonha e horror eterno, mas seria ao mesmo tempo. Então, nós estamos vendo que a crença no Antigo Testamento era essa, ok? Vamos para o Novo Testamento, ver a revelação progressiva atuando, como a revelação vai crescer, novos elementos são inseridos, e é importante entender isso aqui. Os judeus criam na ressurreição também. Em João 5:28, Jesus vai falar a mesma ideia de Daniel, vai trazer a mesma ideia aqui. Ele vai dizer: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Observe aqui que ele fala sobre a ressurreição para a vida e a ressurreição para o juízo. A crença de que a ressurreição é ao mesmo tempo, ela permanece aqui no Novo Testamento também, se dividindo em duas partes, para a vida, ressurreição para a vida e ressurreição para o juízo. Ok? Seguindo aqui, nós estamos agora, Atos 24:15, tendo esperança em Deus, como também esses a têm de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Permanece a mesma crença até aqui. Glória a Deus. Agora a gente vai para o texto da ressurreição de Lázaro, da conversa de Jesus com as irmãs de Lázaro. Em João 11:21 diz: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto perdides a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Aí ela vai dizer: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Até aqui, veja que ela acreditava que haveria ressurreição. Sim, mas que a ressurreição seria no último dia, onde eles acreditavam que a ressurreição aconteceria toda ao mesmo tempo. Justos e injustos iriam ressuscitar ao mesmo tempo. Eles criam assim. O justo iria para a vida eterna e o ímpio para a condenação eterna. Mas seria ao mesmo tempo, todo mundo junto. Até aqui eles acreditavam assim.
Guarda isso aqui, que agora a gente vai engrenar a quinta marcha. A Bíblia é um livro de revelação progressiva. Novos elementos agora serão inseridos na doutrina da ressurreição dos mortos. Novos elementos vão chegar. Jesus vai inserir novos elementos. A revelação vai mudar. Vamos ver? Os judeus até aqui acreditavam que as ressurreições se dariam ao mesmo tempo. Mas, olha só o que acontece. Jesus e a ressurreição de entre os mortos. Jesus agora vai inserir um novo conceito. Ele vai inserir um novo conceito. Em Marcos 9:9, Jesus insere um novo conceito na doutrina da ressurreição. A ressurreição agora vai entrar num outro aspecto. Ele vai dizer: ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Olha a expressão que ele vai usar: dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: o que seria ressuscitar dentre os mortos? Observe aqui que os discípulos ficaram surpresos quando Jesus usou a expressão de entre os mortos. E eles ficaram se perguntando: o que é ressurreição dentre os mortos? Soou estranho para eles. Irmãos, esses homens são judeus. Esses homens ouviram a vida inteira que a ressurreição se daria ao mesmo tempo. A vida inteira ouviram sobre isso. Vai se dar ao mesmo tempo, justo para a vida eterna e ímpio para a condenação eterna. Agora Jesus, ele usa um termo que para eles não é comum. E eles se perguntam: o que é ressurreição de entre os mortos? Então, qual a diferença entre ressurreição dos mortos e ressurreição de entre os mortos? É que é o seguinte, irmãos: ressurreição dos mortos era a maneira que eles criam. Todos iriam ressuscitar ao mesmo tempo. Agora, ele insere o conceito de ressurreição de entre os mortos. Ou seja, tem um grupo aqui e uma pessoa sai de entre os mortos, que no caso é Jesus. Ou seja, vai sair uma pessoa e o restante vai continuar lá, mostrando que não vai ser mais ao mesmo tempo. Ele começa a inserir um outro conceito aqui. Tanto é que os discípulos eles ficam querendo saber o que é isso agora. Ressurreição de entre os mortos. De entre significa o seguinte: tá eu e 5 irmãos e eu vou embora. Aí o pastor Antônio saiu dentre eles. Estava com eles e saiu de entre eles. Eu saí e o restante ficou lá. Então, do mesmo jeito, Jesus saiu dentre os mortos e o restante ficou lá. Ora, se o restante ficou lá, Jesus saiu de entre os mortos, então significa que Jesus saiu, os outros mortos ficaram lá, mostrando que já não seria mais ao mesmo tempo as ressurreições. Porque se Jesus saiu e ficou um grupo lá, então agora um outro conceito foi inserido. Não seria mais as ressurreições ao mesmo tempo, já que um saiu, os outros ficaram. Então, não é mais ao mesmo tempo, mas em tempos diferentes. E é isso que eu vou começar a mostrar para você a partir de agora. A ressurreição de entre os mortos sugere de que sai um grupo e fica outro grupo lá, quebrando o conceito de que seria tudo ao mesmo tempo. Eu estou mostrando para vocês que a Bíblia é um livro de revelação progressiva. Quem chegou agora na aula aí, volta lá para o início, para você pegar do começo. A revelação vai crescendo e novos elementos vão sendo inseridos. O Novo Testamento começa a me trazer novas ideias, novos conceitos, novas doutrinas são inseridas, irmãos. A ressurreição de entre os mortos me mostra que não seria mais ao mesmo tempo, já que saiu um grupo e ficou outro grupo lá. Nesse caso, Jesus estava falando dele: eu vou sair de entre os mortos e vai ficar o restante lá. Então já não vai ser mais ao mesmo tempo. O conceito começa a ser quebrado. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre isso. A ressurreição dentre os mortos então ficou estabelecida. A igreja começou a acreditar nisso. Por quê? Começou a se dizer que assim como Jesus saiu de entre os mortos, a igreja
O grupo de Cristo, a igreja, os que estão em Cristo, iria ressuscitar de entre os mortos. E ia ficar outro grupo lá. Nossa. Iria ficar outro grupo lá. É por isso que você só vê... Por isso que você não vê arrebatamento acontecendo na segunda vinda. Ou melhor, você não vê ressurreição dos mortos acontecendo na segunda vinda. Você vê ressurreição dos mortos acontecendo no capítulo 20 de Apocalipse, né? já no início do milênio. É por isso que você não vê. Porque a igreja vai sair, vai ficar outro grupo lá. Glória a Deus. A igreja sai e fica outro grupo lá. Que só vai ressuscitar depois que Cristo voltar com a igreja. No capítulo 20. Você não vê ressurreição acontecendo durante a vinda de Cristo. No 19. Você não vê em Mateus 24. Você não vê em Marcos 17, em Lucas 13. Em Lucas 21, né? Em Marcos 13 e Lucas 21, você não vê acontecendo ressurreição. Porque, ou melhor, é isso mesmo. Eu estou até me confundindo aqui um pouco. Estou tão animado aqui com a aula, né? Eu estou até me confundindo um pouco. Mas você não vê a ressurreição dos mortos acontecendo nos textos que mostram a segunda vinda. Porque a ressurreição da igreja acontece no arrebatamento antes, dentre os mortos, e ficou outro grupo lá. E esse outro grupo que ficou só vai ressuscitar depois, quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino. Agora, na vinda dele, só o arrebatamento mostra a ressurreição acontecendo. A ressurreição dentre os mortos, então, ficou estabelecida pela igreja. Eles acreditavam que Jesus saiu dentre os mortos e que depois estava marcado para sair outro grupo, que é quem? A igreja, os que morreram em Cristo. Iriam ressuscitar. E aí eles começam a pregar e a ensinar sobre isso. Vamos ver? Atos 13:30. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Veja que agora ele não usa mais o termo dos mortos, mas ele começa a usar o termo dentre os mortos. De entre os mortos. Assumiram que as ressurreições não iriam acontecer ao mesmo tempo. Aí agora, em Filipenses 3:11, ele vai dizer, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja que Paulo entendia que ia sair dentre os mortos e que o outro grupo ia ficar lá. Já que ele está saindo dentre os mortos, concorda comigo? Ele fazendo parte da igreja, ele entendia que a igreja iria sair e o restante ia ficar lá. É bênção, né, irmãos? E o restante ia ficar lá. Aí, Atos 4, do 1 ao 2. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Observe aqui que, mais uma vez, eles assumiram de fato que haveria ressurreição de entre os mortos. As ressurreições não iriam acontecer ao mesmo tempo. Jesus saiu, ficou outro grupo lá. Depois a igreja ia sair de entre os mortos. Então a igreja ia sair e ia ficar outro grupo lá. Então isso fica muito claro para nós aqui. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Filipenses 3:11. Paulo diz, para de algum modo alcançar a ressurreição de entre os mortos. Ora, se Paulo vai sair de entre os mortos, está me mostrando que ele vai sair e outro grupo vai ficar lá. Olha que coisa interessante observarmos essa questão.